A seguir, vídeo gravado de uma atividade realizada durante a Semana Nacional da Biblioteca e do Livro. Na transmissão ao vivo, pelo Google Meet, contamos com as intérpretes de Libras, Ana Josefa e Joyce Meyer. No mesmo vídeo, postado agora em nosso canal do YouTube, contamos com o intérprete de Libras, Ari Thiago. Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Antes de iniciar, a gente solicita que todos permaneçam com o microfone desativado, justamente para a gente poder passar as comunicações e não ter interferência de áudio aqui na comunicação, ok? É um prazer, né? Hoje a gente está realizando a exposição 1 da Semana Nacional da Biblioteca e do Livro 2020, com a seguinte temática: a relevância da tecnologia assistiva na adaptação de bibliotecas públicas. Sou Azélio Sena, responsável pela biblioteca do CAP-PE e professor brailista do CAP. Tenho pele clara, cabelos castanhos claros, olhos verdes, uso óculos de armação cor preta, visto camisa polo de cor marrom, estou usando fone de ouvido e estou sentado. Passar aqui algumas informações importantes para todos aqui, tá certo? Teremos a equipe de apoio, que é justamente a professora Bruna Paulino e a professora Monique Ranieri, são os bastidores, onde elas estão nos auxiliando nas questões técnicas, permissão para a entrada dos participantes, entre outras informações, como dúvidas, né, lá no chat, onde vocês vão deixar as dúvidas lá, e elas vão passar todas as informações possíveis. Também contamos com as intérpretes Ana Josefa e Joyce. Teremos alguns informativos a ser passado agora, que é justamente o formulário de presença. Durante a palestra, né, perto de meia hora antes de encerrar, será passado um formulário de presença, como também um formulário de avaliação qualitativa. Esses formulários serão postados no chat, onde vocês vão preencher. Só reforçando, as pessoas que têm deficiência visual, tanto a professora Monique como a professora Bruna estarão atentas, onde elas também estão anotando as pessoas que estão entrando, fazendo a sua presença, ok? Referente às perguntas durante a palestra. Após, ao término da exposição dos palestrantes, a mediadora ela irá abrir a oportunidade para todos fazerem as suas perguntas. Aí vai ser o momento do qual a gente vai abrir, né, permitir o microfone para as pessoas, né, ir fazendo, tirando as suas dúvidas, como também vocês podem deixar durante a palestra perguntas escritas no chat, onde as professoras de apoio irão repassar para a mediadora. A mediadora também estará anotando essas informações. Agora, convidamos, né, a mediadora, professora Michele Alheiros, formada em Pedagogia e pós-graduada em Educação Especial pela Faculdade Fracinete do Recife, FAFIRE, da qual irá mediar esta exposição. Também é coordenadora, professora brailista do CAP e consultora em audiodescrição. Também teremos como convidado, né, convidado de honra, da qual eles irão proferir essa palestra, né, sobre o tema, Arthur Minite, baixa visão desde de nascença, formado em analista de sistema, apaixonado por tecnologia assistiva e fundador da Tecnovisão. Juan Colasso, cego de nascença, também apaixonado por tecnologia assistiva e colaborador da Tecnovisão, e sempre está buscando
né, novidades, informações para atender as pessoas. Nós, da equipe da Biblioteca Professor Gildo Soares e do CAP, desejamos uma excelente exposição, né, enriquecedora de conhecimento, informação. Agradecemos desde já a presença de todos e todas, Arthur Minite e Juan Pablo, nosso agradecimento e considerações, e professora Michele Aleiro, a mediadora, a palavra é toda sua. Olá, boa tarde a todos os presentes. Eu sou Michele Alheiros, sou branca de pele clara, cabelos castanhos, olhos claros, nariz afilado, uso brinco e colar de prata com pingente preto e uso uma blusa pintada, tem laranja, preto, bege, nas cores laranja, preto e bege. É um prazer ter a equipe da Tecnovisão aqui conosco hoje para fazer essa exposição, né? A relevância das tecnologias assistivas na adaptação de bibliotecas públicas. A gente, desde o início, a gente só tem que agradecer o convite que foi aceito de imediato, tá bom? Então, eu passo a palavra para Arthur e Juan. Fiquem à vontade, é com vocês. Michele, queria agradecer aí a presença nossa aqui, o convite de vocês, tá? Eu sou Arthur Minite, sou baixa visão, tenho pele branca clara, olhos castanhos, cabelo curto, castanhos, e estou com uma camiseta polo azul. Juan, você quer se apresentar? Daí depois a gente começa. Ok. Está me ouvindo bem? Sim. Ok. Quem, Juan? Arthur, licença, quando for para apresentar o slide, você avisa, tá certo? Eu aviso, tranquilo, okay. Sem Pode problema. Uhum. Obrigado, Michele, a Michele e a todos pelo convite. Realmente, este é um assunto super relevante por vários motivos. E um deles é que, mesmo tendo uma alta difusão da tecnologia assistiva no Brasil, ainda falta muito caminho por percorrer. Então, essa ideia desta palestra de hoje é justamente apresentar o que tem de tecnologias, como elas são utilizadas nas bibliotecas que a Tecnovisão atende, e algo super importante, como que essa tecnologia assistiva pode ser versátil, né? Não simplesmente utilizá-la num único ambiente. E também vamos trazer, no final da palestra, um assunto que hoje está muito na moda, que é inerente às bibliotecas, que é a revisão de textos em braille, tá? Então, eu agradeço mais uma vez o convite, e o mais legal de tudo isso é que a gente divulga o conhecimento, né? Acho que é o mais importante. Obrigado. Então, Juan, eu vou falar um pouquinho da empresa aqui, daí depois a gente vai passando o slide, apesar que isso que eu vou falar já faz parte do slide. Ou pode começar com o slide, talvez, slide 1. Só para dizer, Arthur e Juan, nós estamos atualmente com 29 pessoas na sala, nós tivemos 63 pessoas inscritas. Okay. Então, o pessoal deve estar ainda entrando, né? Isso é tranquilo. 29 contando com a equipe de organização do CAP, mas é isso, vamos dar prosseguimento, tá bom? Desculpem as DVs que eu não me descrevi. Eu estou usando uma camisa polo escura, sou branco, de olhos claros e cabelo castanho escuro. Estou sentado na minha cadeira do estúdio com um fone de ouvido e um microfone de lapela. Obrigado. Então, só para contar um pouquinho, né, a Tecnovisão, antes da gente falar de tecnologia, de produtos, do nosso trabalho junto às bibliotecas, né, a Tecnovisão hoje tem 10 anos no mercado. Nós atendemos toda a América do Sul, América Latina, Brasil inclusive. Nós nos especializamos em tecnologias para usuários baixa visão e cegos totais. E nós estamos sempre buscando novidades no mercado internacional para trazer para o Brasil, sempre procurando com valores que possam atender o nosso mercado brasileiro, nosso público brasileiro, né? Que a gente sabe a dificuldade que é para todos nós termos esse tipo de tecnologia.
O Juan Pablo está na Tecnovisão há mais de 5 anos, já é um grande amigo meu já. E então vamos agora falar dos produtos, o que a gente teve de experiência, o que a gente traz para as bibliotecas, né, Juan? Se puder começar a falar aí. Sim, já podemos colocar o slide 1, por favor? Pronto, eu queria saber se todo mundo está conseguindo visualizar. Sim, estou conseguindo. Então, Ok. beleza. Então, no slide 1, nós temos o título da palestra, justamente, a relevância da tecnologia assistiva na adaptação de bibliotecas públicas. Tá? Se você puder passar para o próximo, que começa que estamos há mais de 10 anos, como o Arthur falou, no Só um mercado. momentinho, Arthur. Tem algumas pessoas que estão dizendo que não estão conseguindo ver o slide. O que acontece é o seguinte, algumas pessoas acessam o Google Meet pelo celular. Então, é preciso que vocês fixem no slide, senão vocês não vão conseguir ver. Me parece que quem está usando o Google Meet pelo computador tem mais facilidade, tá? Consegue ver mais fácil. Ok, então no segundo slide explicamos que há mais de 10 anos estamos no mercado. E assim, a gente, nessa época de pandemia, né, Arthur, levantamos ainda mais essa bandeira de conectando você ao mundo, né? Porque a gente sempre procura a autonomia, a inclusão, a liberdade, a independência. Finalmente, depois de tudo isso, chegamos à acessibilidade e o nosso lema, né, que faz tempo que a gente está usando ele, só que agora acho que se popularizou um pouco mais, que é aquele de nada para nós sem nós, né? Acho que esse é o lema da nossa empresa. No slide número 3, já falamos no comecinho quem somos nós, né? E dizer que somos apaixonados por tecnologia, por inovação, e é por isso que a gente chegou até aqui, a ajudar a escolas, bibliotecas, universidades e saindo Brasil afora, né? Porque a gente acredita que a tecnologia assistiva, o uso dela é um direito humano, né? Então a gente faz o possível para atingir o maior número de pessoas. Então chegamos no slide 4, que são as nossas experiências com as bibliotecas públicas, e tem justamente a frase, a versatilidade da tecnologia assistiva. Tá? Eu vou me frisar um pouco mais nisso aqui, porque o que nós queremos sempre, quando ou nos procuram de uma biblioteca, porque pode ser, gente, de uma biblioteca que está dentro de uma universidade. E essa universidade, ela pretende que essa tecnologia seja versátil. Como assim? Que, por exemplo, um ampliador seja possível de utilizar na sala, na mesa da biblioteca ou numa sala de aula. Uma lupa eletrônica, que também possa ser utilizada numa biblioteca ou também numa sala de aula. E aí a gente vai mostrar que temos a única lupa do mercado, né? Que ela pode ampliar textos à distância. Uma distância bastante grande, inclusive o aluno pode ver o que está acontecendo na lousa da sala de aula, que nós sabemos que isso aí é um gargalo muito, muito, muito grande, né? Justamente isso com o usuário baixa visão, tá? Então, por exemplo, temos alguns exemplos que a Câmara dos Deputados adquiriu, né? Arthur, acho que você, se eu estiver errado, me corrija, acho que foi um Go Vision. Sim, foi o Go Vision na época. Foi adquirido, em princípio, para a biblioteca da Câmara. Mas eles perceberam, vejam só que maravilha, eles perceberam que a capacidade de ampliação e a definição da imagem, principalmente a definição da imagem, era tão perfeita que eles estão utilizando para atender os usuários que precisam, mas também ele vai para o pessoal que trabalha no acervo, para a restauração de documentos. Então, quem diria que uma tecnologia assistiva, supostamente que é apenas para ampliar textos para uma pessoa que enxerga mais ou menos, se tornou uma ferramenta extremamente útil para restaurar documentos de épocas anteriores à nossa, né? Nós também temos outro exemplo de outro aparelho que também está sendo utilizado na parte da engenharia para ampliar componentes, tá? Nós também temos outro exemplo muito, muito legal, que nós conseguimos
que, que uma lupa eletrônica também seja utilizada na aula de biologia. Tá? Então, dito isto, eu quero que fique claro para vocês que nosso foco da tecnologia é atender bibliotecas, sim, claro, mas que essa tecnologia se replique para outras situações e outras atividades, porque não são equipamentos baratos, né? São produzidos fora do Brasil, não há leis favoráveis de tipo tarifárias para a gente importar esses produtos sem tantas travas. Então, se você diz para a pessoa, olha, além de adaptar sua biblioteca pública, além de adaptar sua biblioteca da universidade, você também vai conseguir atender esse aluno ou os que precisarem dentro de uma sala de aula. Ou também vai poder usar esses equipamentos em outros laboratórios que nada tem a ver com a baixa visão, por exemplo. Então, vamos passar para o quinto slide, acho que Arthur vai comentar, que já são das lupas eletrônicas. Temos, Arthur, se você quiser começar pela lupa Peeble e como que ela ajuda numa biblioteca. É a primeira que Então, está sendo aí nós mostrada. trouxemos aí alguns modelos de lupa eletrônica, né? A menorzinha que é mais portátil, assim, que o pessoal, toda a biblioteca acaba tendo, é a Peeble, né? É a Peeble que está ali, né, Juan? Sim, Isso, tem né? várias sem a Peeble. De É. 4,3 polegadas. Isso. Ela tem uma tela de 4 polegadas, daí depois nós temos a Candy, que acho que ela tem uma tela de 5 polegadas, e depois nós temos a I Love You, né, Juan? Que tem Sim, uma é tela de 7 exatamente isso. polegadas. 7 polegadas, I love you. Em termos de lupa eletrônica, o que eu sempre falo, é importante a gente se atentar ao nível de ampliação que o usuário precisa, né, que a pessoa precisa. Porque em termos de contraste, inversão de cores, todas elas têm, umas com mais quantidades, outras com menos. Uma salva a imagem, outra não, mas o importante é se atentar ao nível de ampliação. Então, aí você tem uma lupa de 4 polegadas, que amplia 20 vezes, uma de 5 que já amplia 22 vezes, aí você tem uma de 7 que amplia 120 vezes. Outro ponto que é muito importante quando a gente está vendo para a biblioteca, para poder tornar uma lupa versátil, né, é ver se ela tem o recurso de poder ler à distância. No caso aqui, I Love You, por exemplo, se ele estiver numa sala de aula, ele consegue fazer a leitura de uma lousa, né? E com muita tranquilidade. Então, aqui a gente trouxe 3 modelos que a gente comercializa bastante. Existem outros modelos? Existem, mas esses são os que a gente mais trabalha, o que a gente mais gosta de trabalhar em termos de qualidade de imagem, em termos de qualidade de produto e de garantia, né? São esses 3. Tem alguma outra lupa, Juan? Não, aí já passaremos para o próximo slide, que seriam os ampliadores de mesa. Tá. Se você quiser comentar, vamos ter o Go Vision, vamos Aham. ter o Merlin Elite Pro. Tá. Aí nós temos o Go Vision e o Merlin. Esses 2 ampliadores são ampliadores de mesa. Por que são ampliadores de mesa? Que eles ficam sobre a mesa, né? A lupa é portátil, você leva para onde você quiser. E o ampliador de mesa nada mais é que uma tela de 24 polegadas, normalmente. O Go Vision ele tem uma câmera, um braço com uma câmera sobre ele, para você poder focar o texto que está embaixo, como ele também tem a opção de você focar a lousa, porque a lupa ela rotaciona. Já o Merlin, ele também é monitor de 24 polegadas e ele tem uma câmera que fica fixa para você pegar o livro. Então, a grande diferença entre o Go Vision e o Merlin, a primeira grande diferença é que o Go Vision você consegue visualizar textos à distância. Já o Merlin, só o que está embaixo daquela tua câmera. O que a gente tem que se levar bem em consideração quando vai escolher um ampliador de mesa é em termos de nível de ampliação. É a mesma importância da lupa. O quanto que o usuário procura de nível de ampliação. 74 vezes, 76 vezes, 70. Então, aí nós trabalhamos de 70 para cima, geralmente, os ampliadores de mesa é o que eles possuem. Aí tem ampliador de mesa que tem combinações de cores com um maior nível de combinações de cores, outros com menos, mas na sua grande maioria todos eles são obrigados a ter o preto no branco, branco no preto, as cores básicas para o usuário baixa visão. Um diferencial do Merlin é ele poder ter o sintetizador de voz para fazer leitura pelo Vocalizer, que todos nós conhecemos, a voz do Luciano e do Felipe para o Brasil.
Então acaba sendo uma leitura bem confortável para aquela pessoa que às vezes ficar olhando muito na tela, dá fadiga, e ele pode, naquele momento que ele cansou de ficar lendo na tela, ele apertar um botão e o equipamento passa a ler. Então é um recurso bem interessante que tem. E esses dois equipamentos assim, é o que a gente mais indica, porque é o que atende assim, no maior nível de usuários. Tá? Todos eles vão atender, vão ter basicamente as mesmas características. A única coisa que o Merlin tem é a voz do Vocalizer, que acaba ficando mais confortável. Tem mais alguma coisa aí, Juan? Não, já passaremos para o sétimo slide. Se quiser, eu falo um pouco do ampliador de tela para computador. Aí para a parte de biblioteca, que a gente comercializa bastante, que tem em todas as bibliotecas, que geralmente o pessoal precisa, são softwares para ampliar a tela do computador. Aí nós estamos falando do Supernova. Sim. É Ele é um pouco software conhecido que no Brasil. Ele é pouco conhecido no Brasil. É um software está crescendo novo agora. que está crescendo agora. E por que decidimos trazer ele? A gente sempre preza pela qualidade e o custo, né? Então, a capacidade de ampliação de tela e da definição da imagem e os recursos que ele traz faz com que ele seja o mais adequado para bibliotecas. Muita gente, por desconhecimento, está achando que só colocar a lupa do Windows já dá conta, né? Mas não é bem assim, não atende todo mundo, né, Arthur? Não, porque a lupa do Windows, quando a pessoa realmente dá o zoom assim, bastante, a imagem embaça. E a grande vantagem do software, ele tem recursos para evitar a fadiga no computador, que é um problema que quem é baixa visão tem muito, a fadiga, o cansaço da leitura. Então, com o software, ele consegue amenizar essa fadiga e fazer com que a pessoa consiga ficar mais tempo frente ao computador sem ter aquele cansaço de fadiga. É Então, um software que... Fala, Rua, pode falar. É um software que é utilizado também em bibliotecas, mas também bastante em outros laboratórios ou salas de aula, tá? Então, mais uma vez, a gente tem esse tipo de produto que ele pode ser utilizado em ambientes diversos, tá? De novo, mais uma vez, a versatilidade da tecnologia assistiva. Passamos para o oitavo slide, e aqui a gente frisa um pouquinho, que é algo que toda biblioteca tem, né, Arthur? Que é um leitor autônomo. No caso, a gente está aqui mostrando o Smart Reader. Tem tido uma evolução muito grande nesse sentido. Não sei se vocês já trabalharam com esses leitores autônomos, mas antes eram coisas volumosas, gigantes, pesadas. Hoje, o Smart Reader, ele tem uma alça e pesa menos de quanto? Menos de 2 quilos, né, Arthur? Isso. Ele é portátil, ele tem uma bateria integrada, ele tem um bracinho que é onde fica a câmera dele, então ele é bem prático de você levar de uma sala para outra, você está na biblioteca, você muda de uma mesa para outra, você pode levar ele, e a finalidade dele é você pegar um livro, colocar embaixo dele, apertar um botão e ele reproduzir em áudio o que está embaixo ali daquela câmera, ali, aquele texto que ele capturou. Ele permite também salvar esse texto, né, para depois quem quiser levar para casa, num pendrive, essas coisas assim, então é possível fazer isso. É um equipamento que nós atendemos, a última recém-aquisição grande que foi feita foi no Centro Paulo Souza, que muitos conhecem, que fica em São Paulo. Eles adquiriram, acho que mais de 40 unidades, um número bem grande mesmo, que eles colocaram em todas as bibliotecas do centro, e foi um equipamento assim, que quando eu trouxe era um equipamento novo ainda, mas que quando eles testaram foi fantástico, eles gostaram do resultado, tanto que eles colocaram em todos os centros Paula Souza o Smart Reader. Se não me engano, Arthur, acho que pode colocar até fone de ouvido, né? Sim, ele tem a opção de colocar fone de ouvido para não atrapalhar quem estiver junto ali na biblioteca, né? Coisas que outros leitores não têm essa possibilidade. Outros não têm. Outra coisa que ele tem muito interessante, já é automático, se você colocar um livro em espanhol, ou um livro em inglês, alemão, francês, ele vai detectar automaticamente e vai começar com a voz do idioma nativo, né? No caso, o espanhol, o alemão, o francês, o inglês, ele vai mudar o sotaque e vai ler o texto como que no idioma correto. É muito legal, bem legal mesmo.
Então, pessoal, a gente vai no próximo slide, que tem por título Desmistificando a revisão de textos Braille. E a gente decidiu, né, Arthur, colocar esse assunto porque a gente o que quer, nós sabemos que vocês nos CAPs têm, assim, batalham demais para conseguir recursos para comprar tecnologia. E o que nós sempre na Tecnovisão prezamos é porque você consiga, com esse recurso, maximizar e obter muita mais tecnologia, né? E, e ter justamente essa versatilidade. Então, na primeira parte do slide, a gente vai ter uma linha Braille que muitos conhecem, que é a Focus 80, que está por muitos CAPs, tá? E por muito tempo, essa ideia de revisar texto em Braille com linha de 80 foi vendida e eu, como especialista na área, visitando feiras internacionais, e, e eu comentava isso com as pessoas, e eles falavam, mas para que quer uma linha de 80 celas para revisar um suposto texto em Braille que vai ser impresso, que no máximo dos máximos, vai ter 33, 34 celas por linha. Onde que fica esse outro quase 60% da linha? Desaproveitado, não? Porque não... Então, é isso que a gente trouxe aqui hoje. Tá? Nós na Tecnovisão, por causa da pandemia, a gente se reinventou e estamos oferecendo justamente consultorias de revisão de textos Braille com linha Braille. Tá? Porque é perfeitamente válido e possível fazer isso. Tá? E muita gente fala, mas precisa de uma linha de 80 para revisar? A gente recebe muito essa pergunta. Então, por isso que a gente trouxe aqui. Nós sabemos que aqui tem pessoas que vão poder replicar este conhecimento. Então, a mensagem é para vocês. E a resposta é não, pessoal. Vocês não têm que ter obrigatoriamente uma linha de 80 caracteres para revisar textos em Braille. Vocês, no próximo slide, se passar para o 10º slide, vai ter a linha QBraille XL. Tá? Essa já é uma linha de 40, ou seja, você vai revisar um texto de 33 caracteres por linha, então você, em vez de desaproveitar quase que uns 60% na revisão, você vai desaproveitar menos de 15%. Tá? Já começa por aí. Segundo, o tamanho. Né? O tamanho de uma linha de 40 versus 80 não se compara. Tá? A linha de 80 é gigante, é difícil de transportar, não tem condições. E, gente, o mais frágil numa linha Braille é a cela Braille. Então, se você tiver 40 celas versus uma de 80, você tem uma chance muito maior de que quebre uma cela nas 80 do que nas de 40. Ao mesmo tempo, pessoal, uma linha Braille que é autônoma, como a QBraille, que vai permitir com que você pegue um arquivo e você, sem a necessidade de estar num computador, na frente de um computador, você vai conseguir revisar seu texto. Tá? Então, as vantagens são inúmeras. E o custo, acho que, Arthur, você pode falar melhor do que eu, com certeza, com uma verba de uma linha de 80, você compra duas de 40 menos, e sobra. Exatamente, né? Exatamente, e sobra ainda. E a grande vantagem a gente falando do QBraille um pouquinho, né, para as bibliotecas, é que uma pessoa que precisa ir na biblioteca estudar ou colher informações ali, ela tem entrada para cartão de memória. Então, a pessoa chega, senta ali na mesa, pega a linha Braille, coloca o cartão de memória ali e ele começa a fazer as anotações dele, começa a fazer a leitura ali que ele tinha para fazer na biblioteca, e tanto na sala de aula, né, ou na biblioteca, sim, que seja. Pode colocar o material, né, no cartão de memória, ou receber esse material desde o computador e passar de um modo para o outro e fazendo as anotações que ele precisar no arquivo. Tá? Então, mais uma vez, eu vou me render ao slide em que a gente falou da versatilidade da tecnologia assistiva, que acho que foi justamente no slide 4, que é por onde passa toda a cadeia de aceitar ou não um produto na Tecnovisão. A gente faz uma pesquisa bem rigorosa
a respeito do produto que a gente vai colocar no catálogo e dizer, olha, esse aqui serve? Sim, beleza, mas serve para quê? Ah, só para isso? Então, será que a gente não consegue outro produto que consiga atender mais do que uma coisa ao mesmo tempo? Então, esse assunto, justamente, a gente falamos e discutimos que assunto a gente pode colocar como inovador, né? E a gente percebeu que tem muita linha Braille de 80 caracteres sendo utilizada para revisão de textos. E sabendo que você, numa revisão, vai perder quase que uns 60% da linha. A linha de 80 não serve para isso. Uma linha de 80 caracteres serve para duas coisas. Para trabalhar em call center, né, que você precisa ter informação de cliente numa linha só, ou para desenvolvimento de software, seria o ideal. Fora isso, leitura, revisão, escrever, tudo mais, você já com uma de 40 está super bem servido, seja na sua casa, na biblioteca, na sala de aula. As vantagens, novamente, o tamanho, né? Tamanho, o peso, bateria. Né? E o que a gente sempre leva em consideração, né, Juan? Tentar trazer um equipamento que atenda assim, a maior necessidade do usuário. Então, por exemplo, o KeyBraille, uma linha que abre arquivo PDF, Doc, DocX, TXT, BRL, RTF, quer dizer, é uma gama de abertura de arquivos de forma autônoma muito grande. Eu acho que se não for a única no mercado, mas é a única no Brasil, com certeza, que abre essa quantidade de arquivos, né, Juan? Exatamente, Arthur. Então, pessoal, o último slide. Aí nós temos outro slide, né, Juan? Não sei se é nesse slide mesmo, que é da Orbit. Acho que não está aqui. Não? Não, o último seria muito obrigado. Nossas redes sociais. Peraí, então antes do final, Juan, só falar que acho que acabamos esquecendo de colocar a Orbit, que até a Michelle pediu para a gente comentar bastante, porque é uma linha de entrada. Sim. Agora, não só voltada. A gente não está falando só da biblioteca, a gente está falando mais pelo consumidor final mesmo, né? Aquele que vai entrar no Braille eletrônico. O Braille eletrônico é uma linha de entrada que a gente tem, uma linha simples, mas que vai dar o retorno de 20 celas Braille para aquela pessoa que queira ter para sua residência, né, nos seus estudos. Não é indicado para ter uma linha na biblioteca desse tipo, que é uma linha mais delicada, é uma linha que precisa de um pouco mais de atenção, cuidado especial, mas é bom comentar aqui porque às vezes o pessoal procura a gente, eu queria uma linha com valor mais acessível, alguma coisa assim, então aí nós estamos comentando só da Orbit. E aí, o próximo slide, Juan, o próximo slide seria muito obrigado. A gente agradece demais pela oportunidade. Tem as redes sociais, que é @Tecnovisão, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Temos nosso canal no YouTube, né, Arthur? Em que a gente... assim, outra reinvenção que nós fizemos na pandemia foi a seguinte. Como que a gente explica, ou para uma biblioteca, ou para uma instituição de cegos, ou para o usuário final, as vantagens do Braille. Né? A gente é um apaixonado pelo Braille. A gente acha que o Braille é a nossa pedra fundamental de nós sermos considerados pessoas. Então, o Braille é algo que a gente preza e tem muito carinho. Mas a gente conversava, né, Arthur? O que a gente pode fazer para que uma pessoa se convença de que o Braille vai mudar a vida? O Braille eletrônico. E a gente decidiu gravar entrevistas com vários usuários de linha Braille. Então temos entrevistas com psicólogos, com professores, com músicos, com radialistas, com advogados, com pessoas que trabalharam em grandes bancos, né? Para que a gente tenha a chance de dizer, olha pessoal, não precisa acreditar em mim. Vai no canal do YouTube, né? E as belíssimas histórias que a gente tem colocado lá nas playlists, tanto para Braille ou Baixa Visão. E para vocês entenderem que a gente é super imparcial, nós entrevistamos pessoas que sequer compraram com a gente. Né? Então, acho que isso é algo que nunca tinha sido feito no Brasil de uma maneira sólida. Temos vídeos, inclusive, com crianças, né, com pessoas que estão tem bastante depoimento. Se o pessoal quiser depois acessar o nosso canal lá no YouTube, é Tecnovisão, é só digitar na internet no YouTube ali. O Tecnovisão, eu vou só soletrar aqui, porque às vezes tem gente que coloca um H no meio, mas não tem H,
Então é T de Teresa, E, C de casa, N de navio, O, V, I, S de sapo, A, O. É só digitar Tecnovisão que aparece no YouTube, tanto nossas redes sociais, todas elas, tanto Facebook, Instagram, Twitter, é tudo Tecnovisão. E finalizando já, a derradeira, que sempre a gente teve uma demanda muito alta, né, Arthur, por parte tanto dos finais, dos usuários finais, como de universidades e bibliotecas, que era cursos, né, de linha Braille. Cursos. Então a gente está desenvolvendo cursos da Quebraille e da Orbit. Vocês acham tudo lá no canal do YouTube da Tecnovisão. Voltado para a biblioteca também, voltado para o pessoal que trabalha com quebrailista, com linha Braille, essas coisas. sim. Aí, Michele, se quiser abrir aí para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém tiver uma dúvida. Pronto. A primeira pergunta que eu tinha anotado aqui era para saber se existem bibliotecas públicas com linhas Braille ou ampliadores de tela, né? E aí vocês, pela experiência de vocês, já trouxeram que sim. Sim. Que existe, né? Eu acho que as bibliotecas públicas dos CAPs, eu realmente não sei se tem, a nossa não tem, nós não temos nem linha Braille na biblioteca, nem ampliador de tela. A gente tem uma linha Braille, que é a 80, né, que a gente está investindo nela na produção Braille. Então, inclusive nessa pandemia, eu acho que tiveram alguns municípios que aproveitaram algumas facilidades, né? Alguns estados, eles acabaram aproveitando para equipar algumas bibliotecas. Então, tipo Mato Grosso, Goiânia, São Paulo, alguns estados, eles acabaram aproveitando e equiparam mais alguns lugares. Então tem sim linha Braille, tem ampliador, tem impressora Braille também. Tem biblioteca que tem impressora Braille, é a biblioteca que as pessoas precisam, que faz parte da comunidade, preciso que imprima um livro para mim, para poder estudar, ele leva o pendrive lá, deixa ali, a pessoa imprime para ele, e depois ele paga, depois de uma semana, sei lá quanto tempo, a biblioteca disponibiliza para ele. Tem em alguns lugares, tem isso sim. Podia ter mais. Isso, podia ter mais, exatamente. Mas assim, a proposta nossa aqui hoje, né, para que quem ainda não conhece, conheça também esses equipamentos, essas tecnologias, e aí, por isso esses momentos são tão importantes, né, como os momentos que vocês proporcionaram no bate-papo, né, do bate-papo com as pessoas lá no site de vocês, no canal, também é muito importante. Agora eu queria saber o seguinte, para uma pessoa com baixa visão, como é que é feita a escolha do ampliador de tela ou da lupa eletrônica, assim? Porque no caso de uma pessoa cega, a pessoa conversa com vocês, né? Vocês apresentam os modelos de linha Braille que estão disponíveis e eu penso ser mais fácil essa escolha. No caso da pessoa com baixa visão, eu pergunto isso porque a gente sabe que existem mais de 60 patologias, né, que pode causar baixa visão. Então, eu tenho essa dúvida. A pessoa que não enxerga, é muito fácil. Ou sabe Braille ou não sabe. Se sabe Braille, a gente já tem um caminho. Não sabe Braille, aí o pessoal acaba indo para o sintetizador de voz, né? O baixa visão, eu costumo sempre perguntar muito o quanto que ele enxerga, o que ele enxerga, se ele consegue enxergar uma tela de um computador, se ele lê uma prova ampliada ou um texto ampliado, qual que é o tamanho da fonte que ele costuma ler, que ele precisa. Geralmente a pessoa tem ideia desses números, principalmente quem estuda ou quem frequenta a biblioteca. Eu preciso de um livro ampliado na fonte 24, por exemplo. Então, tendo em vista o número da fonte que ele utiliza e o que ele consegue enxergar, às vezes, num computador ou numa televisão, a gente já consegue direcionar para alguns modelos. Eu sei que na biblioteca a gente não tem, como uma coisa assim, para a comunidade, né? A gente não tem como atender exclusivamente a um usuário com uma deficiência assim, muito severa, mas a gente tenta buscar uma lupa que possa atender o maior número de pessoas, né? Porque o baixa visão é bem complicado. O que é bom para mim, eu tenho certeza que não é bom para o próximo. É bem complicado isso. E testando, quando a pessoa para comprar para ele individual, a melhor coisa que sempre que eu falo se puder testar, ou de um amigo, ou de algum conhecido, pelo menos para ver se aquela lupa X ou Y, se ele falar, eu testei uma X aqui, a gente já consegue ter uma ideia do que ele teve de recurso, entendeu? Já ajuda bastante. Entendi. E aí ajuda, né, nessa escolha para que ele efetue a compra. Agora, Arthur e Juan, a gente sabe que muitas pessoas
né, o que Juan já falou aqui hoje, que infelizmente essas tecnologias assistivas, elas ainda custam caro. E aí eu queria que você falasse um pouco, por alto, que eu sei que inclusive tem uma live de vocês também no YouTube sobre o crédito acessibilidade, que eu acho que muitos professores e muitas pessoas que enxergam, ou que não enxergam, né, que são pessoas com deficiência visual, não sabem da existência desse crédito acessibilidade. Então, eu fiz exatamente essa live porque eu sinto falta disso, essa informação para as pessoas. Os oftalmos, por exemplo, que recebem muito das pessoas baixa visão, cegas, não têm esse conhecimento, por exemplo, que existe essa linha de crédito. Então, a linha de crédito é um financiamento que é feito junto ao Banco do Brasil. Os juros hoje é em torno de 5% ao ano, não é ao mês, é ao ano. Ao mês acho que é 0,45%. A exigência que tem, a primeira é o cliente a pessoa ser correntista do banco, mas não precisa ser o usuário baixa visão, nem a pessoa que não enxerga. Pode ser um parente, um amigo, um conhecido, não tem exigência que tem que ser a pessoa que está comprando que seja deficiente visual. A segunda exigência é não poder ganhar, acho que mais que, eu não sei direito ao certo o número certo, mas em torno de, não pode ganhar mais que 10 salários mínimos. Isso é uma exigência também que eles têm. E o prazo que eles dão é de 5 anos para pagamento, até 5 anos. O pessoal pergunta muito, é demorado, é difícil fazer, é complicado? É muito simples, é muito rápido. Se você que é correntista do banco, chega no gerente e fala, eu quero fazer um crédito de acessibilidade. O que é isso? Qual é o valor? Eu vou comprar uma lupa eletrônica, qual que é o valor? 9 mil, por exemplo. Vamos fazer aqui a simulação, ele faz a simulação, na mesma hora ele vai falar, pede para a empresa, que seria a gente, enviar a nota fiscal da compra para o e-mail do gerente. A gente envia, o gerente já assina o contrato com o cliente, o banco paga a gente em 1, 2 dias e a compra já foi efetivada. É muito rápido, tem que divulgar isso, porque às vezes a pessoa não compra uma tecnologia por não ter conhecimento. E ela não é só para quem é deficiente visual. Para quem é cadeirante também tem esse recurso. Para quem precisa comprar uma cama hospitalar, por exemplo, uma cadeira de rodas. Acho que são mais de 200 itens que estão catalogados no Banco do Brasil que podem ser adquiridos nesse crédito de acessibilidade. É legal difundir, divulgar isso, é legal falar isso para as pessoas. Michele, está me ouvindo? Oi, Bruna, pode falar, sim. Tem uma participante, Lígia, que ela fez uma pergunta e eu gostaria que ela ligasse o microfone para poder ela fazer pessoalmente. Lígia. Pode ser. Só um pouquinho, Bruna. As duas intérpretes, a gente está com 2 intérpretes e aí elas precisam se revezar. Me parece que na tela estão as duas. As duas. Então, então vamos combinar. Ana Josefa e Joyce, para só ficar uma e depois a outra. Um tempo, 20 minutos, talvez, para cada uma. Isso. Pronto. A participante vai fazer a pergunta no microfone ou vai escrever? Pode falar, Lígia. Pode ligar o microfone. Lígia, você nos ouve? Bruna, eu não consegui ver a pergunta dela por escrito. Ela fez por escrito a pergunta? Foi, deixa eu ler então. Fez. Se você quiser, a Bruna vai ler. Pronto. Se quiser ler, você interpreta. Tá. Espera aí, só um momento. Meu Deus. O meu já está aqui, mas se você quiser, já está fácil aqui. Aqui, achei. Ela perguntou, no leitor de tela, no leitor Smart Reader, Isso,
Isso. Tem a opção de velocidade na fala. Sim, ele tem a opção sim. de velocidade, ele tem a opção de você poder ler por palavra, caractere, sentença, frase, página inteira. É tudo configurável. Certo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ligar o microfone ou escrever no chat. Eu não vi vocês dizendo o valor da tecnologia assistiva. Na Eu sei verdade, nós não falamos o valor de nenhum produto. Sim, porque assim, a tecnologia já sabemos que é muito caro sempre, né? Mas assim, não há possibilidade, né, de saber. Não, mas você tem alguma que você queira saber, mais ou menos? A gente tem uma ideia, assim, para você ter uma ideia do que a gente está falando, mais ou menos. Ininha Qual o Braille? teu nome? Luca? A pessoa que está falando, qual o teu nome? É Rita Michele, eu fiz Rita. filologia com vocês. Ótimo. Rita, então, teria alguma tecnologia específica? Poderia ser o Smart Reader. Mas, então, Smart Reader mais ou menos, mais ou menos, tá? Eu vou te falar mais ou menos porque, como é importado, o dólar está subindo dia sim, dia não, então é em torno mais ou menos de 14 mil reais, mais ou menos. A Poderia gente atuar. é o que Arthur e Juan disseram no início, né? As tecnologias realmente ela tem esse custo porque não é daqui, não são fabricadas aqui no Brasil, né, Arthur? Nós temos impostos que são pagos, Isso. entendeu? Falta, na verdade, uma política pública para a gente, deficientes visuais, que possam ter incentivo para nós, empresa, e como usuário final também, para poder ter essas tecnologias com os valores um pouco mais acessíveis, né? Isso. E aí, por isso que a Mas gente fala do crédito acessibilidade, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, quando querem comprar, a pessoa com deficiência visual, quando quer adquirir, a pessoa cega ou a pessoa com baixa visão, a gente sabe que muitas delas adquirem usando esse crédito, né? Procurando esse crédito de verdade. acessibilidade. Hoje o número é muito grande de pessoas que procuram crédito de acessibilidade pela rapidez e pela facilidade, e acabam Isso. adquirindo por ali. Pois é, diante do bem que traz, né, da acessibilidade, na verdade, olhando para isso, não é caro. A gente apenas não tem tanto dinheiro suficiente. Pois é. Na verdade, não É é que, caro. na verdade, uma tecnologia assistiva, claro, é importante o econômico, sim, mas tem que ser avaliada pelo que ela te dá de contraprestação. E acaba que sendo um investimento. Nós temos exemplos de mães de crianças cegas que assim, não têm uma condição econômica muito favorável, mas, né, Arthur, foram atrás de rifa, de gincana, Vaquinha, de aquelas vaquinhas na vaquinha. internet. Então, assim, a gente sempre dá uma ajuda, sempre. Mas, Quem conhece, principalmente quem conhece a gente, sabe que o que a gente puder ajudar, a gente está aqui para tentar ajudar, porque a gente entende muito o lado do usuário. A gente recebe, é que a gente não divulga muitas coisas, mas a gente recebe muitas pessoas que realmente não têm condição financeira. Realmente depende de uma ajuda de alguém para poder dar aquele empurrão na vida, entendeu? Então, a gente mesmo já fez muitas ações assim para poder ajudar, principalmente crianças que é uma coisa que a gente sempre batalha junto, até os fabricantes que a gente compra. Quando vem algum caso de criança, a gente corre para tentar conseguir de alguma forma ajudar essa mãe, essa criança a poder ter pelo menos a chance de a alternativa, né, de poder tentar crescer um pouco na vida, porque a gente sabe que não é fácil. Tem vários casos que a gente doou linha, doou lupa, que a gente tem coisas que realmente a gente não acaba divulgando, mas a gente faz. Às vezes um cliente compra uma linha Braille nova, deu a dele antiga para gente, e a gente pega essa e a gente reforma, limpa e doa para uma criança que a gente sabe que vai ser bem usada, entendeu?
É bem legal. Certo. Eu vou pedir, Arthur e Juan, para que vocês repitam os contatos da Tecnovisão, que teve gente que pediu aqui no chat. Eu acho que você pode repetir para as meninas Bruna ou Monique colocar aí na tela, no chat. O nosso e-mail, não, o nosso site é www.tecnovisão.net. Nossas redes sociais, tanto o Facebook como o Instagram e como o Twitter, é só digitar Tecnovisão. No caso YouTube, é YouTube também. facebook.com/tecnovisão, né? E o YouTube também é Tecnovisão. O Tecnovisão eu vou soletrar, porque tem gente que coloca um H às vezes na frente, no meio, mas não é. É T de Teresa, E de escola, C de casa, N de navio, O de ovo, V de Vitória, I de igreja, S de sapo, A de Arthur, O de ovo. Vocês vão deixar o slide para a gente. O slide está com você, pode ficar com vocês, vocês podem... O slide, a gente pode enviar o slide para os participantes, Arthur? Pode, está disponível claro. para vocês, podem divulgar, não tem problema nenhum, fica à vontade. Pronto, então a gente da organização vai enviar para todos que estão presentes, tá certo? E vocês, eu sei que tem gente do CAP aqui, de outros CAPs também, acho que tem, se vocês tiverem dúvida de equipamento, assim, eu sou bem transparente isso, a Michelle sabe, a pessoa... se ela quiser tirar dúvida com a gente de equipamento, o que seria melhor, pior, não é porque não vai comprar de mim, ou que tem que comprar de mim, não existe esse vínculo, a gente é sempre bem transparente, tanto que os depoimentos que a gente gravou, tem muita gente ali que gravou com a gente, que não comprou da gente, mas a gente conhece o perfil da pessoa, mas a gente achou importante trazer essa pessoa para falar, a gente não tem essa... se não for comprar de mim, eu não falo nada. Não tem isso. Se a pessoa tiver dúvida, quiser informação sobre Braille, o Juan é especialista nisso daí, é capacitado pelos principais fabricantes que tem no mercado, capacitado por isso. Eu, na parte de baixa visão. Então, nós estamos sempre com portas abertas para quem tiver dúvidas e quiser ajuda aí para auxílio nas tecnologias para equipar as bibliotecas, desenvolver projetos, né, que é um caminho também de vocês conseguirem recurso, né, dentro das bibliotecas, montar projeto para ir atrás de patrocinadores, empresas, isso é possível também. Instituição pública também, não é, Arthur? Sim. E, assim, é um dever deles, né, dar mais acessibilidade aos alunos, né, assim, um projeto para ver se consegue, na biblioteca do colégio, ter essa acessibilidade. Eu vejo assim, olha, eu acho que, aos poucos, as coisas estão melhorando. Poderia ser com uma velocidade maior? Poderia, mas a gente vê lugares que você nunca imaginava que ia ter uma biblioteca com uma lupa eletrônica ou com uma linha Braille chegando a essas tecnologias. Infelizmente, às vezes, quando começa a embalar, de repente para de novo, daí dá um tempo, fica sem comprar nada, de repente projetos de novo. Então a gente tem que estar sempre cobrando, né, dos órgãos públicos, dos governos aí para poder não parar, não deixar parar, né? É verdade, Arthur. É verdade. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Michele, não vi mais. Oi? É Diane. Eu tenho uma pergunta. Diane. Pode falar. Eu queria perguntar para Arthur, que eu não conheço a linha Braille, eu vejo muito falar, e que é muito útil. Eu queria saber como é que ela funciona. A linha Braille, eu vou explicar um pouquinho, daí o Juan pode entrar melhor, que ele quer Só usuário um pouquinho, Arthur, só para... Diane é uma pessoa cega, tá? Okay. Ela tem... É cegueira total, não é isso, Diane? Pronto. Então, assim, a linha Braille, ela é um teclado, é um equipamento que na parte sul, ele é um retângulo, mais ou menos. Na parte superior, ele tem um teclado tipo Perkins, que a gente chama, né, que são os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela também tem um ponto 7 e 8 para poder ajudar você a fazer o braille eletrônico. Tem uma tecla de barra de espaço. E na parte de baixo, ela tem 40 pontinhos, vamos falar de linha de 40 celas, ela tem 40 pontinhos ali de celas Braille. Então, cada palavra que for escrita na linha,
ela vai reproduzir na parte de baixo com os pontinhos em braille. Como se você estivesse lendo um livro, por exemplo, tiver teu nome lá escrito no livro, ele vai aparecer nesses pontinhos na parte de baixo. Só que com a diferença que conforme você vai mudando as linhas com a setinha, chegou no final da linha, você abaixa a setinha, ele muda já os pontinhos automaticamente. Então você tem ali sempre os pontos subindo e descendo, te transmitindo, transcrevendo as palavras para você fazer a leitura. O Juan, se quiser complementar aí, que você é mais... Sim, tem linhas brailles que a gente chama de autônomas, que são aquelas linhas que não precisam de um computador para funcionar, né? Essas são as linhas que saem mais no mercado para venda da experiência da gente, porque são linhas que permitem que você carregue seus textos para a sala de aula, para uma palestra, né? Para que você consiga ler seus livros. Também elas conectam em celulares, né? Para você ter informação do seu celular em braille. E basicamente é isso, é como se fosse uma máquina Perkins, só que braille eletrônico, né? Então é um facilitador, na verdade. Contar uma experiência que a gente teve uma vez, né, Juan? Que a gente foi... a gente fornecia uma linha braille para um usuário que ele era surdo-cego. Ah, sim. E o Juan Pablo, inclusive, foi dar o treinamento nessa... Era o SESC, ou Senac, eu não lembro direito onde que era em Brasília. SESC, é um desses daí. E o Juan, foi a comunicação que ele teve com essa pessoa, né, Juan? Ele conectou uma linha junto com a outra e ele ia dando treinamento para essa pessoa. A gente se comunicava assim. Foi Só com muito braille. inspirador Então, para todos nós. Os pontinhos subiam, desciam, e a pessoa ia lendo, o Juan ia escrevendo, o rapaz que não enxergava, não ouvia, ia escrevendo também, o Juan ia lendo, e assim foi sendo feito o treinamento. Foi uma experiência muito legal. Então, assim, não tem limite o braille, né, Juan? Uma pessoa, além de você que não enxerga, a gente ajuda. Para ler, por exemplo, língua estrangeira, quantos depoimentos a gente tem de que a linha braille melhorou, assim, demais o entendimento, o curso, a produtividade. Inclusive de pessoas dizendo que antes não conseguiam fazer um curso, né, de língua estrangeira, porque não tinha material em braille. E aí agora com a linha braille ela pode ler e não precisa ficar cobrando da instituição que forneça aquele material em braille. Quanto menos a gente depender dessas coisas, porque que tem que escrever para a coordenação de não sei da onde, que para o setor sei lá do quê, e aí chega o livro e você já não precisa mais daquele livro. Então, que melhor coisa que ter isso já numa linha braille, é maravilhoso. Isso. Alguém mais, gente? Eu não estou vendo pergunta no chat, por isso que eu estou perguntando se alguém gostaria de fazer pergunta aqui no microfone. Michele, tá ouvindo? Sim, Bruna. Só passando aqui, pessoal, o formulário de presença já foi enviado, certo? Então, eu gostaria que todo mundo pudesse estar dando a sua presença, para depois não sair e esquecer, tá bom? Michele? Sim? Eu gostaria, Carla, eu gostaria de fazer uma pergunta ao pessoal aí. Pois não, Carla. Eu tenho no CAP, onde eu trabalho, tem uma linha braille. Tu trabalhas em que CAP? Diz para nós, conta pra gente. Feira de Santana, na Bahia. Certo. Ela veio com o material já tem um tempo, quase uns 10 anos. Eu já até mandei um e-mail para Arthur, pedindo a ele socorro para ele me ajudar. Ele me deu algumas dicas, mas eu acabei não conseguindo. Tem algum software que a gente usa, o NVDA pode utilizar? Toda a linha Braille, quando você vai conectar com o computador, isso independe do modelo. Quando você vai conectar no leitor no computador, você precisa usar um leitor de tela. Isso. Leitor de tela, desculpa aí se alguém vai ficar chateado, mas DOSVox não é leitor de tela. Então, leitor de tela é NVDA ou JAWS. Essas são as duas ferramentas que nós, como deficientes visuais, podemos utilizar para conectar o computador junto à linha Braille. No caso do NVDA, você tem a parte ali das preferências, acho que em Braille,
você tem que escolher a linha Braille que você utiliza. Acho que deve ser a Focus 80, né, no mínimo, se não me engano. É a Focus 80, acredito que todos os CAPs têm a Focus 80. Eu só não me recordo se, no caso do NVDA, se você precisa instalar um driver da Focus 80. Você lembra disso, Juan? Você tem que fazer isso ou não? Ou se o NVDA reconhece automaticamente? Eu creio que tem que instalar, mas eu não... Lá no CAP a gente teve essa experiência e a gente teve que instalar o drive. Então você tem que instalar o drive tem que da instalar Focus o drive 80. da Focus 80. Aí, Carla deve entrar em contato com o pessoal da Tec Assistiva, né? A Tec Assistiva aqui. Exatamente. Pronto. Aí entra em contato com eles e eles enviam o drive. Lá a gente só conseguiu que reconhecesse quando a gente instalou o drive. Então deve ter sido isso que eu não consegui. Você precisa instalar o drive. Porque a Focus 80 ela não é uma linha autônoma, então realmente precisa. Né? Precisa. Ok, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta? Alguém mais querendo perguntar? Gente, o formulário de presença está sendo colocado de novo no chat, tá certo? Algumas pessoas pediram e ela está colocando novamente. Vou fazer outra pergunta, porque eu estava caindo aqui. Eu estou até no meu 4G, porque deu uma pane aqui. Quem é? É Carla. Carla, diga. Vocês estavam falando com relação à biblioteca, né? De colocar as tecnologias assistivas na biblioteca. Nós temos alunos nossos do CAP que já estão na universidade. E a nossa universidade ela não é nem um pouquinho acessível. A universidade que os alunos mais frequentam, né? Que é a estadual, de Feira de Santana. Como seria, qual o processo, né? No caso, assim, para que vocês fizessem esse serviço na universidade? Serviço do quê? De colocar a tecnologia assistiva? Isso. Na verdade, eu acho que o processo tem que ser um pouco ao contrário. Vocês da universidade, vocês têm que, acho que, montar um projeto, porque como vocês são órgão público, vocês têm que montar um projeto solicitando algumas tecnologias assistivas para a biblioteca ou para alguns alunos específicos, para que o município ou o governo do estado disponibilize essa verba para vocês poderem adquirir esse tipo de tecnologia. Eu sei que tem vários, como que chama, fundos, que tem um nome, ele tem um código de onde vem essas verbas, de onde vem a receita, tem vários códigos que vocês podem utilizar, tipo projeto incluir, projeto, sei lá, tem uns nomes aí, eu não lembro agora de cor, assim, que vocês podem ir atrás para poder montar isso. Uma outra coisa que muitas bibliotecas eu vejo que vão atrás é atrás de empresas privadas da sua cidade ou da sua região para abraçar esse projeto para a comunidade, para poder equipar essas bibliotecas. Não é fácil, mas não é impossível. Eu já vi muito disso. Muitas empresas, principalmente quando é multinacional, quando é empresa grande, eles ajudam muito. Muito mesmo. Fazendo um projeto bem justificado, bem elaborado, mostrando o quanto que isso vai ser bom para a comunidade dentro da universidade, você pode ter certeza que você arranja pessoas, eles chamam de patrocinadores, né? Empresas para poder montar esses laboratórios, essas salas para vocês. Joia. Eu vou entrar em contato, porque lá já estão fazendo uma sala de recursos, né? Já fizeram o projeto, já foi aprovado, então o próprio governo do estado já tem criado essa sala, né, de recursos lá na universidade, então já tem um caminho andado. Aí eu vou conversar com a responsável. É mais só você procurar dar essa sala de recursos que eles acabam Daí ajudando. O que a gente faz é depois assessorar de acordo com a verba para a melhor escolha da tecnologia. Isso aí a gente Então, faz. otimizar o máximo, né, desse valor para você poder atender um número maior de pessoas, né? Porque às vezes a gente está aqui falando só de deficiência visual, mas tem universidade, biblioteca que recebe cadeirante, um autista, síndrome de Down, né? Então a gente tem que pensar, às vezes assim, o pensamento é um pouco mais amplo, né?
A gente está aqui só no nosso mundo de deficiência Isso. visual. Inclusive, Arthur, foi bom você tocar nesse assunto, porque tem um depoimento de uma pessoa é cega, né? De uma pessoa cega e que tem autismo, né? Que tem Nós o temos ali transtorno do espectro autista Sim. e que está lá na Tecnovisão. na Tecnovisão, né? Tá lá no Então, canal isso do YouTube. Isso. Inclusive, eu conheço de grupo de WhatsApp a pessoa e nem sabia ela que chama ela era Andressa, autista. ela Isso. chama Andressa, ela é autista e ela não, assim, o pessoal fala, porque ela não gravou direto com a gente, e o pessoal às vezes não entende um pouco, e ela falou, Arthur, eu até convidei ela falou, Arthur, se você quiser eu gravo para você e coloco a minha foto, tudo, mas pelo meu autismo, que a gente sabe que tem autistas que é bem severo, alguns que são mais, né, a pessoa não tem firmeza, não tem alguns negócios, algumas complicações mais assim, particulares. Então ela gravou, foi um depoimento bem legal. Ela chegou a vir aqui na empresa quando ela veio comprar a linha dela. Ela veio conhecer o produto na época, veio entender o que era uma linha Braille. Na época ela fez uma vaquinha, e aquelas vaquinhas virtuais, e eu acho que em 2, 3 meses o pessoal ajudou ali ela, realmente ela comprou, e foi muito legal, porque a gente ela viu o quanto que a linha Braille foi importante para ela, porque ela é uma pessoa que adora ler, e daí ela não precisava mais ficar dependendo dos livros, alguém escanear, imprimir em Braille, e coisa e tal. Foi uma autonomia bem legal. Lá na universidade tem várias deficiências mesmo. Tem outras, então. Só tem os nossos alunos. Boa tarde. Eu queria falar só um pouquinho sobre essa questão assim, da acessibilidade nas universidades. Qual é o teu nome? Sou Ingrid, eu vou falar brevemente a minha descrição. Eu sou uma jovem de pele clara, rosto arredondado, cabelos longos com mechas loiras, nariz arrebitado, lábios carnudos. Eu trabalho na Universidade Federal do Acre. E o concurso que eu prestei... Qual estado, Ingrid? Do Acre. Um pouquinho, eu não ouvi. Acre. Então, aqui nós temos o Núcleo de Apoio à Inclusão, o NAI. E também estávamos assim, eu e meu parceiro, que nós somos os revisores Braille, no entanto, nós não temos deficiência visual, somos pessoas sem deficiência. Nós estávamos com um projeto de colocar um laboratório de tecnologia assistiva na nossa biblioteca, porque eu acho que é a questão da maioria das bibliotecas, não ter essa questão da acessibilidade. Principalmente quando a gente chega no ensino superior, como foi falado também. Nós temos que ver também as outras deficiências, não somente a visual, né? E uma coisa que eu achei bem interessante, acho que foi o Juan que falou, não sei se é Juan ou João, falou da questão do assessoramento, né? Porque quando nós estávamos fazendo um projeto, eu senti falta, e nós perdemos bastante, como é que eu posso falar para vocês? Tempo. Alguns equipamentos, só veio o básico do básico do básico. Nós pedimos uma linha Braille, não veio. Nós não tínhamos a quem, pedir um assessoramento mesmo, porque, como nós sabemos, o projeto tem que ser bem escrito, tem que ter a questão da justificativa bem explanada, porque senão eles negam e o dinheiro volta, né? Então, assim, eu acho que parte dessa pandemia acabou abrindo caminhos para eu conhecer. Agora eu já sei para quem pedir ajuda, né? Porque essa questão de projetos também tinha como eu tentar fazer para ajudar aqui pela prefeitura, que nós temos, que eles trabalham também com a questão de projetos. Mas aí, quem sabe, né, quando abrir edital novamente, eu pedi ajuda de vocês na hora da elaboração, para ver se a gente consegue esses equipamentos, porque aqui na universidade, na biblioteca estadual, tem alguns mínimos equipamentos, que é a cela Braille, a impressora Braille e reglete e punção, somente. Isso na verdade, assim, porque isso a gente tem que ir aos poucos e tentando mudar junto ao MEC, porque existe
conceito dentro do Mac, que a acessibilidade é uma impressora Braille, uma punção, uma reglete, uma lupa de mão, aquelas basiquinhas, uma mesa adaptada para quem é cadeirante, quer dizer, uma mesa um pouco mais alta, sei lá, tem alguns outros itens, então isso eles vendem como um conceito. Você precisa equipar uma biblioteca, então você tem que ter isso aqui. Só que isso é muito antigo já, né? As coisas vão evoluindo, vão mudando. Hoje, quando uma pessoa me procura e fala assim, eu queria colocar aqui uma impressora Braille ou uma linha Braille, eu pergunto mesmo, qual que é a necessidade de você ter uma impressora Braille? Porque a impressora Braille é ótimo, claro, não vou negar que é ótimo, mas se a gente pegar nível mundial, Europa, Estados Unidos, Canadá, o conceito deles é muito mais com que a pessoa tenha uma linha Braille, porque os pontos não somem, né? Os pontos vão ser, entre aspas, eterno, né? Vão estar ali, conforme a pessoa colocar um cartão de memória ou conectar no computador, ele vai conseguir ler tudo que ele quiser e não vai depender de ninguém para escrever, revisar o texto, mandar para uma impressora, comprar o papel para a impressora, imprimir o papel. E eu falo até mesmo a questão de saber mexer nos programas, né? Porque para poder trabalhar, para imprimir na impressora, tem que saber mexer com o programa. Aí você imprime um livro que vai dar um livro aqui com a tinta que são 40, 50 folhas, você vai ter em braille aí com 200 folhas, 250 folhas, você vai ter um negócio gigantesco, né? E acaba ficando inviável para a pessoa ficar levando para cima e para baixo para ficar estudando. Então a gente está sempre aberto aqui para poder ajudar a montar esses projetos. A gente tenta entender qual que é a necessidade, sugere algumas opções, porque quando você monta um projeto e dá aquele valor X e chega lá em cima, né, na pessoa lá de cima, e ele fala, não, então vamos cortar esse aqui, mas por quê? Porque achei caro. Mas aí se você tiver uma boa justificativa, mas gente, isso aqui é importante por causa disso, daquilo outro, né, se ele consegue justificar, com certeza o teu projeto vai ser contemplado e vai ser dado sequência. E algo que é muito importante, que tem que ser levado em conta, né, Arthur? Quantas vezes a gente foi contatado por pessoas que chegou uma caixa estranha, abriu e não sabe nem o que fazer, né? E a empresa que vendeu não treina porque diz que no edital não dizia treinar, né? Então, algo que tem que se atentar muito nos editais é solicitar o treinamento para o uso do produto pós-venda, né? Nem que seja via, né? Via Skype, né? Skype, via Google Meeting ou Zoom, mas pelo menos eu acho que é muito importante, porque eu viajo muito pelo Brasil e eu sei que tem muito equipamento parado, não só impressora, como Focus 80, a gente viu aí um caso de uma Focus 80 que nada, tá lá parada por falta de um drive ou de alguma coisa. Então a gente vê muito disso. Então, um cuidado que vocês têm que ter quando vocês forem montar esses projetos: consultoria, treinamento, procurar pessoas que tenham capacitação para dar esse treinamento, porque, por exemplo, o Juan, que é cego, ele tem capacitação com as empresas que fornecem produtos em braille. Ele foi treinado para poder ensinar a pessoa que enxerga como aquela pessoa que não enxerga, mesmo à distância, como presencial. Porque assim a gente não tem só a ideia de querer vender, a gente quer que vender com que a pessoa, aquela biblioteca ou aquele cliente fique satisfeito e um dia ele procure a gente de novo se ele precisar queira trocar um produto ou precisa de uma assessoria, precisa de uma ajuda. A gente acha isso muito importante, né, essa capacitação, né, Rô? Muito. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta e também um comentário. Pergunta? Qual o teu nome, por favor? Meu nome é Ana Patrícia. Eu sou educadora, sou daqui de Valença, na Bahia. Vou tentar fazer uma breve descrição, né? Sou de pele clara, cabelos compridos, também com mechas loiras, uso óculos, tenho olhos claros. Primeiro dizer que eu estou muito feliz de poder participar e conhecer e saber que bibliotecas estão nesse preparo, né, para acessibilidade, coisa que, para mim, no meu tempo, eu não tive esse acesso, né?
e também a cidade onde eu moro malmente tem uma biblioteca, né? E, infelizmente, na instituição em que eu trabalho, a gente tem alguns alunos que têm uma deficiência visual e a gente, por assim dizer, como dizemos aqui, nos viramos para a gente poder fazer o melhor pelo nosso aluno, sem nenhuma tecnologia assistiva, né? Aí eu queria agora fazer uma pergunta de cunho mais pessoal para Juan. Primeiro, Juan e Arthur, né? Primeiro, obrigado pelo convite que me fizeram para participar, né? Eu fiquei interessada nesse software, nesse programa para baixa visão, que auxilia, né? Substituiria aí aquela lente do Windows que é a que eu utilizo. Qual seria a configuração básica de um computador para a gente ter esse programa rodando bem? Tanto para mim, como se eu fosse ampliar isso para a instituição que eu trabalho. E só fazer um comentário, né? Que eu sempre observei que quando se fala em questão de deficiência visual, as instituições se preparam apenas para a questão de quem é cego, trabalham muito nos extremos. Se você tem cegueira total, você é considerado deficiente. Mas se você tem baixa visão, você não é considerado. E às vezes você nem se fala nessa questão nas instituições públicas. Infelizmente, é a nossa realidade, tá? Obrigada a todos e a todas. Em termos do computador, eu estou até com o teu e-mail, Ana, eu vou te passar, mas eu já pedi para o pessoal passar Bom, só voltando um pouquinho, o software, o Supernova, para quem quiser testar, quem for baixa visão e estiver participando aqui, ou se alguém for de uma biblioteca ou de algum núcleo e quiser conhecer o software, vocês podem mandar um e-mail para a gente, que é tecnovisão@tecnovisão.net, solicitando uma versão demo para teste. A gente disponibiliza um link onde você consegue instalar e testar por 30 dias, sem custo nenhum. Quanto ao computador, hoje todos os computadores que rodam Windows 10 suportam o Supernova. Hoje não tem mais aquela... Na época do XP, ou do Vista, você comprava um computador, tinha que pensar em memória, para poder o programa X rodar, o programa Y rodar, porque o XP não precisava quase nada de memória, não precisava quase nada de espaço em HD. Agora, num computador atuais, hoje com Windows 10, o sistema operacional já pede uma máquina com um número X de memória, né, Juan? E um HD... Em geral, vem com 8 GB de memória, já é suficiente. Então, assim, sem problema. Todo computador que rodar o Windows 10, ele vai rodar o Supernova. Depois eu vou te mandar, eu já pedi pro pessoal, Ana Patrícia, te mandar o link do software. Daqui a pouco eu vou cobrar, nem sei se já mandaram, mas eu já vou cobrar para poder chegar aí para você o quanto antes. Qual o nome do software, Arthur? Repete, por favor. É um software ampliador de tela Supernova. Supernova. É isso. Certo, então, como ele é um como software falou... que ele amplia a tela do computador até 64 vezes. Ele tem todos aqueles recursos de inversão de cor para preto no branco, branco no preto. Ele tem um leque gigantesco de combinação. Ele tem a opção de você aumentar o ponteiro do mouse, fazendo um desenho quando você está andando com o mouse. Você pode ampliar a tela toda, um quarto da tela só, metade da tela. Pode usar tudo isso é múltiplos configurável. monitores também. Você pode conectar mais que um monitor. Você pode usar... Tem gente que divide a tela, né? Usa uma tela, metade de um lado, metade do outro. Tem muito recurso. Repete o e-mail, por favor. O e-mail se quiser depois jogar no chat, tecnovisão@tecnovisão.net. Bruna e Monique, por favor, coloca o e-mail da Tecnovisão no chat, tecnovisão@tecnovisão.net. Certo. Mais alguém, gente, gostaria de fazer perguntas? Estamos chegando ao final da nossa live, estamos conversando há aproximadamente 1h30. Michele? Oi, Azélio. Opa. Só queria complementar aqui umas considerações referente à lupa eletrônica. Eu estava me lembrando, Michele, aqui funcionam meus dados.
Parece que eu consegui, foi pela Tecnovisão, faz tempo, mas que é aquela CCTV, Arthur. Eu acho que foi pela Tecnovisão. Aí me auxiliou muito e também ótima. Ela aumenta a minha, aquela que aumenta 40%, fica bem grande na tela, é ótimo. E eu também falar da minha experiência pelo acessibilidade, né, do Banco do Brasil. O crédito acessibilidade. Isso é bom. Aí eu comprei minha máquina datilógrafo Braille, né, da marca Perkins. Aí lá no Banco do Brasil fez todo o procedimento conforme Arthur, né, mencionou aí para vocês. E vou terminar no próximo ano. Próximo ano vai terminar o pagamento. E, assim, os juros são bem baixos. Dizer que não tem juros, tem, mas é baixo. Não, mas é bem baixinho. E é ótimo. Eles atendem bem, né? Tem um pessoal lá especialista no Banco do Brasil, informa todo o processo. Aí, justamente consegui, e, claro, é planos futuros para eu conseguir a linha Braille, né? Deus quiser, estarei aí fazendo... Então, para vocês verem que realmente o crédito, né, de acessibilidade do Banco do Brasil realmente funciona. Existe e funciona. Funciona muito bem. E só para complementar, Michele, pessoal, a gente vai passar tudo para vocês, o site deles, o e-mail, né, o material que foi apresentado aí, tá certo? A gente está tudo salvando aqui justamente para enviar para os participantes, ok? Pronto. Eu acho que Lígia quer fazer... Oi, Bruna. Era isso que eu ia dizer, que Lígia quer fazer uma pergunta. Posso Ela ler? não pode, diga. Ela perguntou assim, existe manutenção desses tipos de equipamentos? Por exemplo, a linha Braille? Sim, a gente... Agora eu vou mais para o lado meio particular. As linhas Braille que a gente comercializa, a gente dá manutenção. Eu vou um pouquinho além, que eu acho que às vezes as pessoas querem saber. Se eu comprar uma linha lá fora, trouxer, vai ter garantia no Brasil? Vou poder comprar, vou poder ter o suporte da Tecnovisão? Não, não funciona. Então, é bem importante. Eu sei que tem gente que viaja, tem gente que... eu mesmo já viajei, já trouxe, mas a gente tem que ter em mente o seguinte, o risco que a gente corre. Não é um equipamento barato, e o quanto custaria não ter uma garantia no Brasil se você, porventura, tiver um problema com algum desses equipamentos? Será que compensa? Será que é vantajoso? Se é uma pessoa que viaja, né, é uma rotina viajar, eu acho que é tranquilo, mas se você viaja esporadicamente, põe na balança, porque tem aquele ditado que o barato sai caro. Então, pensa bem antes. Mas todos os produtos que a Tecnovisão revende, a gente dá suporte, dá manutenção, dentro de garantia, fora de garantia, a gente está sempre pronto aqui para poder atender. Isso, eu hoje tenho, né, a linha Braille, e quando eu fui comprar, justamente eu fiz a opção de comprar no Brasil, porque eu sabia que se eu comprasse fora, eu não iria viajar, então teria que pedir para alguém trazer, eu não iria ter garantia caso viesse a precisar. Né? Então, eu acho que Arthur ele traz um ponto importante, é uma escolha que a pessoa faz, né? E se comprar fora, está colocando em risco. Se precisar, não vai ter a manutenção. Eu acho que isso está muito claro, né? Tem que botar na balança. Isso. Mais alguém, gente? Michele, Gina quer saber aqui se a gravação vai ficar disponível para os participantes. Veja, a princípio a gente vai tentar disponibilizar depois esse vídeo no canal do YouTube, tá? Mas aí as pessoas que vão assistir pelo YouTube vão assistir depois, assim, não vai ter declaração de participação, porque estão assistindo pelo YouTube depois, tá certo? Pronto, tem uma pergunta aqui de Jacilene. Ela perguntou qual é a estimativa do valor da linha Braille. A linha Braille começa em torno, nós vamos pegar a linha de entrada, começa em torno de 13 mil reais, 14 mil reais, mais ou menos. Lembrando que o dólar está variando diariamente e esses valores... Era isso que eu ia dizer. Também por conta do dólar, como vai né, ficar no YouTube, como vai ficar no YouTube, é bom deixar claro.
está variando diariamente, então as coisas, infelizmente, estão bem estáveis. Isso. E aí, o valor do produto depende do valor do dólar, não é isso? Exatamente. Pronto. Michele, só lembrando o pessoal que chegou um pouquinho depois, que caiu, que entrou de novo, é o formulário, gente, da presença e da avaliação da exposição, já colocou no chat, é para vocês estarem preenchendo. Pronto. Gente, eu acho que se não temos mais perguntas, né, eu acho que a gente pode ir encerrando. Eu peço para Arthur e Juan que perguntem se eles querem falar mais alguma coisa, fazer as considerações finais. Eu queria a gente agradece demais. Queria agradecer muito, Michele, e você pelo convite, de lembrar da gente aqui na hora de convidar a gente para participar desse evento. Foi um prazer muito grande estar aqui com todos vocês nessa tarde. Não tenham vergonha, não fiquem assim, inseguros em perguntar para a gente, tirar dúvida, pedir auxílio. Nós estamos aqui com o canal aberto sempre, tanto pelos e-mails, site, redes sociais, pelo YouTube. Quem quiser saber mais sobre os produtos, visite o nosso YouTube, que é o Tecnovisão. Lá tem muitos depoimentos, tanto para baixa visão como para deficiente visual total. Vale a pena, porque você vai poder ter uma ideia do que a gente fala dos equipamentos, principalmente quem nunca conheceu uma linha Braille, nunca tocou numa linha Braille, se ouvir ali as pessoas contando o que mudou a vida dela depois que passou a ter uma linha Braille. Então vale a pena passar lá, dar uma conferida, assinar o canal e ficar por dentro das novidades. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos aí. Muito obrigado, Michele. Muito obrigado, Arthur, também. E é só agradecer. E, pessoal, como o Arthur disse, não tenham vergonha de escrever um e-mail, de fazer perguntas, porque isso vai ajudar vocês, tanto pessoas físicas, para escolher a melhor opção, e pessoas jurídicas, no caso, universidades, escolas, tudo mais, para que a gente consiga assessorar vocês na melhor tecnologia possível para o orçamento e que isso ajude muita gente. Esse é o nosso ideal, a autonomia, a independência e a liberdade. E nada para nós sem nós, né, gente? É isso aí. É verdade. Arthur e Juan, as pessoas estão aqui no chat agradecendo, né? Agradecendo demais por esse conhecimento, dando os parabéns pela exposição, pela palestra. Obrigado. Então, só tem elogios aqui no chat. Muito obrigado. Se a gente fosse ler, a gente passaria mais 1 hora lendo aqui. Mas muito obrigado a todos, a gente fica à disposição. Certo? Pronto. Então, muito obrigada. Até a próxima. Tchau.